Tema de hoje, Rei do Mé, episódio 1. Caras e caros, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Hoje com o episódio, vou fazer a onomatopeia aqui. Rei do Mé. Quem já foi escoteiro, quem já foi bandeirante, já brincou, né? Fez essa brincadeira, ou quem já foi para algum acampamento, enfim, mas a ideia aqui não é resgatar essa brincadeira. Meus caros, hoje a ideia é resgatar aquelas reuniões na Carla Pimentel, mas as reuniões apimentadas que nós tínhamos lá na mocidade. Hoje o tempo promete, mas eu não vou fazer jus ao nome do canal, vou contestar um monte de coisa aqui, que Deus me perdoe, porque realmente hoje eu vou contestar. Então, a você que está nos assistindo, está nos ouvindo, agradecemos a sua companhia. Quem ainda não fez, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aquele like no final e também deixa os comentários. Nós estamos também em outras plataformas, outras mídias, e não saia daí, nós voltamos logo após a vinheta. Bom, meus caros, eu procurei ligar o título do episódio com um hit de 1966, ou seja, mais de 50 anos. O nome do hit é Little Red Riding Hood, ou seja, Chapeuzinho Vermelho, que a banda Sam and the Sham and the Pharaohs emplacou no segundo lugar da Billboard, lá em 1966. Essencialmente, em resumo, a canção diz o seguinte: é mais ou menos o lobo mau tentando convencer a Chapeuzinho Vermelho de que mesmo os lobos maus podem ser bons, né? Even bad wolves can be good. Mas que mesmo assim ele vai continuar usando uma pele de cordeiro pelo sim e pelo não. E ao longo da música ele passa a música inteira soltando uns uivos, né? O cantor, claro, né? Ele solta uns uivos ao longo da música, e lá no finalzinho, né? Não sei se esses uivos são atos falhos, ele se toca, opa, ele tenta disfarçar e solta uns bé, porque ele tá com a pele de cordeiro. E aí, daí a onomatopeia, eu peguei emprestada a música, o Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal, mas enfim. Meus caros, seguinte, não sei se vocês têm experiência com isso, eu quero começar hoje fazendo de conta que nós 5 aqui, somos membros de um conselho deliberativo. Tá? Nós temos 2 itens de pauta, ok? Não sei se vocês estão acostumados a fazer isso online. Nós temos 2 itens de pauta e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida como fazer entre aspas, a brincadeira, vocês me avisam que já vamos começar já. Pauta 1, tá? Então, todos nós somos conselheiros aqui, nós vamos deliberar. Então, vamos deliberar o seguinte: nós vamos decidir se nós vamos amanhã, ao ar livre, fazer um piquenique, ok? O piquenique pode ser adiado, tá? Nós temos que decidir se nós vamos fazer ou se nós vamos adiar, mas não tem que tomar decisão agora, já. Tá? Vou dar alguns dados para vocês. Mediante o melhor site de meteorologia, na consulta, a previsão para amanhã é de 90% de chuva. Ok? Então, eu vou perguntar para vocês, algum conselheiro quer uma explicação a respeito do item? Está claro para todo mundo? Tudo bem? Ninguém vai falar nada? Então é o seguinte... Essas são todas as informações para tomar decisão? Que mais decisão que você quer, conselheiro? Tem mais alguma informação? Só vamos fazer o piquenique amanhã com 90 com probabilidade 90 de chuva, só. Tem. Não, tem mais informações, que bom que você perguntou. Eu fiz de propósito isso, mas tudo bem, vamos lá? Nós podíamos pensar em 3 cenários, nós vamos pensar em 2 só. Nós vamos fazer o piquenique amanhã com várias pessoas. Nós temos que decidir que nós vamos fazer com várias pessoas. Tá? Mais alguma informação? Porque só é isso que eu tenho. Tinha essa informação, sim. Que bom que você perguntou, Alexandre. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte encaminhamento. Tá? Aqui não está acostumado. Eu vou primeiro falar o encaminhamento, depois vou colocar em regime de votação. Encaminhamento é o seguinte: aqueles que tiverem a favor de realizar, ou seja, aqueles que tiverem a favor de nós realizarmos amanhã o piquenique, fiquem em silêncio. Quem for contrário, ou quem quiser se abster, vai ter que abrir o microfone e avisar. Tá? Tudo bem? Então, em silêncio, quem tiver a favor. Quem for contrário ou abstenção, abra o microfone e se manifeste. Então, a partir de agora, regime de votação. Eu sou contra.
Joe. Também. Eu também sou Eu contra. também, contra. Opa, deixa eu anotar aqui. Então, contra eu, contra Alexandre, contra Cláudia, contra Sidney, contra Carla. Ok, então, por unanimidade, nós não vamos fazer o piquenique amanhã. Só agora, curiosidade, se fossem com poucas pessoas, vocês mudariam o voto? Não. 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 Se- Não. Eu mudaria se fosse em outro lugar. Não. Ok, ok. Alguém quer justificar o voto? Não? Não. Então tá bom. Então agora eu vou fazer uma citação interessante. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Aquela famosa frase. Tem duas traduções, vou falar as duas. Tudo me é permitido, mas nem tudo Me convém. convém. Não tem o me, tá? O me não tem. Eu também achava que era me, mas também não tem. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Essa é uma possível tradução. Uma outra tradução que eu vi foi assim: todas as coisas me são lícitas. Aí tem o me. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não sei se isso pesou para vocês na hora de votar. Pesou? Não. Não. Para mim, pesou o fato de ser um lugar aberto e ter muita possibilidade de chuva. 90%. É. Para mim pesou o fato de ter outras pessoas envolvidas. Se fosse só eu pensaria diferente. Esse era o terceiro cenário, que mal comente, Alexandre. Eu tinha feito um terceiro cenário somente nós aqui, nós 5. Mas vamos lá. Posso ir para o item de pauta 2? Ou alguém mais quer algum comentário? Então, item de pauta 2, ele é similar ao item de pauta 1. Só que nós vamos decidir se nós vamos autorizar alguém a fazer o piquenique nas mesmíssimas condições, nos mesmos cenários. Não somos nós que vamos fazer. Nós estamos com um pedido aqui, nós vamos ter que autorizar. A pessoa chegou e falou: prezado Conselho Deliberativo, vem por meio desse solicitar autorização para realizar o piquenique amanhã. E aí nós vimos que, de novo, o piquenique pode ser adiado, previsão de 90% de chuva via melhor site, não é um site fuleiro, não, melhor site de meteorologia, 90% de chuva no local, ao ar livre, pleiteado. De novo, algum conselheiro quer alguma outra explicação? Não? Isso basta? Tem outra explicação? Qual que você quer saber? Não. Tenho. Eu estava esperando alguém perguntar a seguinte coisa: quem está solicitando? Ah, tá. Ninguém perguntou. Quem é Ninguém o caboclo que está perguntou. pedindo? Ninguém perguntou. O que se sabe sobre ele? Porque nós só temos a solicitação. Uhum. Tá? Então tá. O que mais que vocês acham que o solicitante deveria apresentar? Ou o que mais que seria necessário para embasar a nossa decisão? O que vocês acham que deveria Número ser de apresentado? pessoas. Número de pessoas. Não, mesmo É a mesma esquema coisa. são várias pessoas. Mesma Justificativo. coisa. Por que fazer o piquenique amanhã? Justificativo. Ok. O que mais que vocês gostariam de saber? Porque na realidade nós só temos o pedido, tá? Que é mal comente, mas o que mais que vocês gostariam de embasar? O Alexandre falou justificativo. Por que amanhã? O que mais? Eu acho que qualquer pedido a um conselho, ele tem que estar justificado com os seguintes atributos. Uhum. Qual é o sentido, quanto custa, quem vai atingir, qual é o local, qual é o propósito. Algumas respostas básicas para embasar a informação, né? Por mais que a pessoa, por exemplo, se eu dirijo uma empresa, uma instituição qualquer, e alguém chega para mim e faz um pedido disso, eu devolvo e falo assim, ó, vai lá, faça o seu projeto, apresente adequadamente, depois a gente decide. Não entraria Isso. nem em pauta, entende? Não entraria em pauta, tiraria para tirar de pauta. Interessante. Não tinha pensado em retirar de item de pauta. Mas por que tais perguntas são importantes no processo de tomada de decisão? Para conhecer o cenário, ué.
Mais alguém que algum outro conselheiro, só que assim, não vamos tirar de pauta não, tá? Não é esse que nós temos para hoje, nós temos que decidir. Algum outro conselheiro quer alguma outra explicação? Então, meus caros, de novo, eu vou colocar em regime de votação o mesmo esquema do regime anterior, o mesmo encaminhamento. Tá? Já vou direto. Aqueles que forem a favor em autorizar, permaneçam em silêncio. Os que forem contrários à autorização ou abstenções, por favor, usem o microfone. Regime de votação. Sou contra. Eu sou contra também. Sidney contra, Se há Cláudia contra. governo, eu sou contra. Não, então, eu não sei, porque depende. Eu vou usar Não. o que meu professor falou, não pode, né? Não Depende. se abstém, você pode se abster. E eu me abstenho. Cláudia se Sou abstém. contra, deixa eu só registrou aí, checar. né? Alexandre contra, eu contra, Sidney contra, Carla? Contra. Contra. Então, foi negado por 4 votos contras e uma abstenção. E, de novo, aqui eu chamo de Paulo, primeira epístola aos Coríntios 6,12. Mesmíssimo. Tá? Vou lá ler de novo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, autorizar é permitido, mas convém autorizar? Ou E aí aquela você, famosa ou máxima. nem tudo é porque eu pensei no seguinte, né? Nem tudo convém, mas eles também têm o livre-arbítrio. Se a gente autoriza e eles também acham que não devem fazer, eles têm livre-arbítrio para fazer ou não, né? Tá, mas assim. Tá, eu não estava pensando do feito. ponto de vista da. Entendeu? Assim, Do usuário, né? isso, porque permissionar. eles podem ter o livre-arbítrio de escolher fazer ou não. Eu não vou impedir por causa da chuva, porque a Ok. chuva pode não acontecer, né? Tá. Então, esse foi meu ponto de vista, entendeu? Mas Cláudia, na sua negativa anterior, você falou que era 90% de chance e isso que te pesou na hora de negar. Por que agora não está pesando mais? Não, porque não sou eu que estou decidindo. Tá. Quer dizer, eu estou decidindo no autorizando. conselho, entendi. Então, agora eu já entendi qual é a minha posição. Eu não pensei pelo lado de eu decidindo como conselheiro, eu pensei do lado da pessoa que... Não, nós somos Tá. conselhos, nós temos que tomar decisão. Entendi. Então... E aí, por isso que eu... Oi, pode falar. Não, o que pode parecer impositivo também, né? Porque tem isso, né? Especialmente na juventude, a gente tende a condenar as decisões simplesmente por existir, né? E não analisa o contexto. Né? Então, fala assim, quem fulano acha que é para decidir alguma coisa? Né? Você falou uma palavra legal, juventude, mas ninguém falou qual era a idade do pleiteante. Eu perguntei, alguém mais quer informação? Vocês falaram só do projeto. Ninguém falou. Quem é o cara que está pleiteando? Mas não é importante. Ninguém perguntou. Mas não é importante. Não sei. Por isso que é um conselho. Você tem que pôr um conselho. Você tem que deliberar. Para mim, Então, as condições envolvidas você não acha no cenário, as condições envolvidas no cenário para mim são mais determinantes do que os participantes. Se eu estava lá para participar e eu julguei que, por exemplo, eu era um participante e eu julguei que era inapropriado, eu estando ou não estando, eu vou julgar da mesma maneira. Existe um outro aspecto também que é o da negociação. Né? Então, por exemplo, a partir do momento que é lei, não há negociação. Lei, cumpra-se. Então, se eu pertenço a um conselho deliberativo, seja ele em que nível for, é lei, cumpra-se. Você pode questionar a veracidade, o interesse. Isso. O conselho, normalmente, ele é soberano. O conselho é o órgão, normalmente, soberano em qualquer organização. Por isso que ele não é autoritário, né? Por isso que ele é conselho... ele é deliberativo. Isso, ele é deliberativo. Exatamente. Perfeito. Agora concordo em gênero, número e grau. Mas agora aí tem uma outra coisa... Não, só para concluir o pensamento. Independe de quem pede. Né? E eu até acho que tem uma pegadinha aí de você falar assim, no final, falar assim, mas isso aí foi o que Jesus fez no caminho, não sei das quantas, em determinada situação, sabe?
Vai ter a pegadinha, calma. Calma que vai ter a pegadinha. Mas ok, aí tem isso, assim, ser conselheiro significa olhar o cenário completo e o benefício do maior número de pessoas possível. Concordo em gênero, número, igual, tudo que você falou agora. É por isso que eu volto de novo em São Paulo, primeira carta aos Coríntios 6,12. Porque eu penso assim, pau que bate em Chico, ou seja, a escolha por fazer, tá? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Acho que é o meu microfone, Alexandre. Deixa eu ver se parou aqui, ver se melhorou. Pau que bate em Chico, ou seja, a escolha por fazer, nós escolhemos por fazer, ou não. Também tem que bater em Francisco, ou seja, a escolha por autorizar. Ou vocês não concordam com isso? O que ele está autorizando, de certa maneira, é corresponsável, ou não? Sim. Totalmente. Ok. E é Se é isso por que agora representação, se é por representação, sim. Obviamente que sendo um conselho deliberativo, logo alguém colocou a gente nessa posição e as pessoas confiam no nosso julgamento. Perfeito. Por esse lado, sim. Mas olhando por outro lado, a gente está ali também tirando a possibilidade das pessoas fazerem da forma que elas querem, ou seja, nós estamos podando de certa maneira o livre-arbítrio também, né? Claro. Opa, você falou a palavra que eu quero pôr em discussão. Exatamente eu quero discutir o que eu duas pensei. coisas. Exatamente o que eu pensei. Que justamente assim, eu posso ter uma escolha, por exemplo, aquelas pessoas podem não se importar pelo fato de estar chovendo. Se fosse por exemplo, a chuva, na minha opinião, né? Não seria uma coisa que eles teriam que decidir de fazer ou não. Se fosse uma coisa mais séria, mais grave, por exemplo, olha, ali vai chover e tem um perigo de inundação. Aí você entende? Por isso que eu falei, depende. Porque se eu sou a responsável legal, né, como conselho, é minha obrigação zelar pela saúde, pelo bem-estar, né? Não necessariamente nessa coisa assim, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu entendo esse lado. Mas, muitas vezes, o outro também tem que ter a liberdade de escolha dele, porque ele tem que traçar o piquenique não do jeito que ele quer, mas de repente a chuva para ele não é um empecilho que para mim é. É isso que eu quis dizer, entendeu? E você tocou num ponto que eu queria que vocês tocassem quando eu falasse, alguém quer mais um detalhe, o risco. Ninguém falou do risco. Porque justamente o que eu quero discutir agora, Cláudia, duas coisas que você falou na sua fala, são duas coisas que eu quero pôr em discussão agora. Eu vou colocar uma discussão, depois eu vou dar uma inspiração. Que é a questão do livre-arbítrio versus o risco calculado. Que não é só o risco, mas o risco calculado. Por que é calculado? Porque nós temos uma meteorologia, nós temos o nível de segurança do ambiente, enfim, os graus de segurança lá, vermelho, verde, amarelo, enfim. Tem até graduação para isso já, né? Enfim, nas instituições. A inspiração é a seguinte, aquele livro que eu citei anteriormente, no outro episódio, que é o que eu estou lendo, muito bom o livro, eu gasto 20 minutos por página, pelo menos por parágrafo às vezes, que é do Léo Freiman, Síndrome do Imperador, na página 79, ele fala assim, ó, abre aspas, vou ter que ler aqui, eu vou ver minha colinha. Importar-se com o filho não é deixá-lo fazer tudo o que ele quer, do jeito que quer, da maneira negligente para agradá-lo. Isso só está agradando um desejo de se livrar do trabalho de educá-lo. Importar-se não é ser amiguinho do filho. Importar-se é aquele delicado equilíbrio entre o afeto e a firmeza. Olha o destaque agora. Às vezes você vai mostrar que realmente se importa dizendo não, protegendo o filho de si mesmo, dos seus impulsos negativos. Então, eu não sei se o Sidney falou, ou alguém falou assim, a gente tem a visão do negócio, nós estamos tomando a responsabilidade. Então, imaginem vocês, enquanto isso, lá do departamento de reencarnação. Próximo, por favor. Esse que chega, o lobo mau em pele de cordeiro. Olá, eu devo estar aí na lista. Vim trazer o meu projeto reencarnatório. Ok, e seu nome é? Eu sou o lobo, digo, carneirinho. Ah, sim, achei aqui na lista.
Carneirinho, que orelhas grandes você tem. É para na próxima encarnação ouvir melhor os conselhos que vão me dar. Carneirinho, que olhos grandes você tem. Para na próxima encarnação ver melhor as minhas falhas a corrigir. Carneirinho, que nariz grande você tem. Para na próxima encarnação sentir o cheiro de tentação e já ficar esperto. Carneirinho, que boca grande você tem. É para na... Ô, Chapeuzinho, corta o papo furado e me libera logo para reencarnar? E agora, hein? Libero ou não? Pois é, gente. E aí? E aí, meus caros? Bom, vamos lá, mas discussão. Por estarmos num planeta de... Fala, pode falar. Não, eu ia dizer assim, que se a Chapeuzinho está ali no departamento reencarnatório, ela conhece bem o lobo mau, né? Mesmo ele estando com uma pele de cordeiro. Então, ele está fingindo. Isso é uma tese. Você está fazendo, vamos partir da tese, da hipótese, que ela dizendo, sabe. vamos partir da hipótese que ela conhece. Essa é uma hipótese. Mas tem uma hipótese mais fundamental ainda, que existe um departamento de reencarnação, que existe alguém que faz a triagem. Então, outras hipóteses mais fundamentais ainda que estão envolvidas. Então, vamos lá. Vou encaminhar a discussão da seguinte forma. A gente está num planeta de provas e expiações, certo? Então, a questão não é impedir a reencarnação de lobo. Não tem como, gente. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que mais vai encarnar aqui é lobo mau. Sim? O que eu quero agora, de repente, discutir é, já que não dá para eliminar a reencarnação dos lobos maus, por que não minimizar a reencarnação, mas minimizar os efeitos, os estragos? Ele volta lá para o piquenique. Meu, assim, não dá para minimizar o estrago? Aí, Alexandre, vê se você conhece, você que é da área de administração. Alexandre, o que é a pesquisa operacional? Entendeu? Pesquisa operacional. Palha para nós? Vamos lá. Pesquisa operacional, pelo que eu conheço, é justamente entender como que a operação vai se desenvolver. Né? Através de levantamento de dados, de informações, para que a gente possa entender como que a operação em si vai funcionar dentro de um determinado cenário. Eu vou ler a definição rapidamente. Espero que não corte aqui. A pesquisa operacional é o ramo interdisciplinar da matemática aplicada que usa modelos matemáticos estatísticos, lembra que meteorologia é uma mega estatística, e algoritmos na tomada de decisão. É usada para analisar sistemas complexos do mundo real, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance. E olha que interessante a pergunta, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, 673 do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu acho ela, se alguém quiser comentar enquanto isso. Mas a pergunta 663, eu falei, nossa, porque a pesquisa operacional, ela na realidade surgiu, ela bombou, por assim dizer, né? Bombou quase que no sentido literal, na Segunda Guerra. Para que o pessoal tinha que descobrir os melhores, como colocar os exércitos, munições para vencer as batalhas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus abençoe a resposta. Não seria a pergunta, não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus e consagrá-las a minorarem. Minorar é minimizar os sofrimentos daquele a quem falta o necessário, neste caso, o sacrifício dos animais. A ideia era, enfim, mas ele fala para se minorar. Foi quando eu consegui descobrir algo parecido com pesquisa operacional aqui no Livro dos Espíritos. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor, ou seja, o melhor é ótimo. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. O melhor meio de honrar a Deus consiste em minorar,
e minimizar e tornar o mínimo possível o sofrimento dos pobres e aflitos. Então pense enquanto conselho. Nós temos que minorar os efeitos. Não vamos deixar o lobo mau encarnar? Ou reencarnar? Não dá para impedir. O que a gente pode fazer, então? Aí eu pergunto o seguinte, vamos pensando. Será que, vamos lá, a resposta é meio óbvia, mas assim, será que, vamos lá, quem já desencarnou aqui, que era Bam 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 aqui na Terra? Mozart. Mozart desencarnou. Será que ele foi ao plano espiritual e esqueceu quais são as 7 notas musicais? Ou Einstein desencarnou e chegou no plano espiritual e esqueceu o que é espaço-tempo? Ou Freud desencarnou e... Alma? O que é alma? Eu sei que é subdivisão da consciência humana. Esse pessoal todo que é bambambam, desencarnou, tá lá, emburrece quando desencarna? O que vocês acham? Contrário, né? Expande a mente. Ele não só recorda a última encarnação, como todo o conhecimento que ele acumulou durante a sua vida de espírito, né? Então eu pergunto... É isso mesmo. Pode falar. O espírito, tanto para o lado bom como para o lado ruim, ele não deixa de ser o espírito quando ele passa para o outro lado, né? Então, existe aí como o Alexandre disse, até uma consciência maior assim, uma retomada, né, das coisas, mas dependendo do que a gente sabe, né? A gente não perde esses conhecimentos, mas numa próxima encarnação, por exemplo, vamos imaginar que o lobo mau aí ele tivesse algumas habilidades muito boas que ele desenvolveu, independente dele ser mau ou bom. Isso, dependendo do tipo, do que fosse necessário para ele melhorar, poderia ser apagado, quero dizer, não apagado do espírito, né? Porque a gente ainda tem, a gente não volta para trás, esquece e deixa o que a gente aprendeu. Mas aquilo não vai ser necessário para ele naquele determinado momento. Então, ele só vai ativar aquele determinado conhecimento de acordo com as necessidades da encarnação para que ele possa evoluir. Não sei se me fiz entender. Não, entendi. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, o Alexandre falou bem, não, fica até mais expandido. Expande, amplia. Então, vocês bom, eu coloquei em pauta, fizemos um conselho deliberativo para tomar a decisão de um evento, mas pense em contratações. O que é importante numa contratação? Quando alguém chega no processo seletivo, o que vocês levam em conta no processo seletivo? O que cada candidato tem que apresentar no processo seletivo, que é quase sine qua non? Qualificação necessária para a posição que vai ocupar. E como é que ele comprova isso? Como é que ele materializa isso? Que documento? Currículo? CV. Se nós temos aqui no plano material CV, eu pergunto, existe no plano espiritual o CV espiritual? Eu acho que existe. Opa. Existe no plano espiritual pesquisa operacional espiritual? Existe. Mas eu acho que não vai ser currículo vitae, né? Vai ser currículo mortis, alguma coisa assim, né? Fala, Cid, você estava falando. Não, acho que inclusive é mais apurado, né? Porque não tem como burlar, né? Não tem como mentir. Né? Exatamente. Aumentar. Deus sabe exatamente o que está ali, como né? certos ministros têm feito, né? Enfim. Mas, assim, uma outra pergunta é, será que no plano espiritual existe estatística? É tudo database. Eu acho que existe então, para mais beleza. do que a gente faz aqui. Aqui o que a Consegue gente faz imaginar. é ínfimo perto do que eles devem ter lá de conceitos, né? Eu não creio que estatística da forma como a gente conheça, porque lá eles têm todo o dado da população, então eles sabem perfeitamente 100% da ficha da pessoa. Então acho que não vai ser estatística, é mais um censo ali, né?
Mas isso são tudo ferramentas que eu imagino para dar o suporte para a tomada de decisão. Depende para quem você perguntar, né, José? Se for você que estiver lá fazendo a fronteira, certamente vai ser baseado em dados. Se for eu falo assim, ô fulano, o que você fez, velho? Não, ó, desculpa, mas isso aí não tá certo, não. Volta para lá. Então, dependendo da pessoa, vai ser mais empírico ou não.